Mais um tempo sobre uma questão bastante interessante que o IP falou em algum vídeo dele relacionado a amizade e grupos. Amizade e grupos. Basicamente, o que ele aborda naquele vídeo é algo relacionado a você se distanciar cada vez mais de grupos e de amizades. Ser uma pessoa sozinha. Como. A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. Aí o tempo foi passando, eu entendi o motivo disso. Todo homem desde novo, ele precisa aprender desde novo a aprender quem ele é, etc. No meu caso, foi uma questão bastante complexa, que eu sempre fui uma pessoa observadora, mas observadora do que necessariamente eu me jogava em aprender algo. Mais ou menos quando eu fiquei adulto ali, eu meio que percebi isso, que tipo assim, eu na escola eu nunca sofri bullying, ou pelo menos não aparentava. Eu nunca sofri bullying, nem nada disso. Eu sempre era a pessoa reclusa, mas que ninguém encheu o saco. Aí voltando para o que eu tava falando sobre o vídeo do Epifania. O interessante que ele aborda no vídeo dele é o seguinte, que você deve escolher os amigos. Deve ter qualidade, não quantidade. E daí no meu caso o que eu fiz? Eu peguei, tirei todos os grupos possíveis, relacionados a WhatsApp, Telegram, XMPP, saí de todos os grupos possíveis e compartimentalizei em contas, em aplicativos, minhas amizades. No meu caso, vamos supor que eu tenho 5 amizades. Essas 5 amizades estão em aplicativos diferentes. Estão em aplicações diferentes, aplicativos diferentes, sites diferentes. Então, eu compartimentalizei e separei todas as minhas amizades. Inclusive, para um próximo vídeo, eu quero falar sobre como tirar o YouTube em partes da sua vida. Tipo, não precisar do... Vamos supor, você tá lá no YouTube, aí você tira os comentários, você tira os likes, você tira tudo, baixa o vídeo e assiste offline. Eu tô usando essa estratégia, baixar um vídeo e assistir offline. Eu não vejo nada de comentário, eu não vejo capa de vídeo. Mas como você vê essa notícia? Eu vejo via RSS. Mais pra frente, ou em um próximo vídeo, eu falo sobre como fazer isso na prática. Mas agora voltando para as amizades e grupos. E daí, né? Daí eu compartimentalizei minhas amizades. Eita, pisei no bagulho de... Pisei num tolinho de formiga. Puta que pariu. Tomara que nada me pique. Essas porrinhas. Mas enfim. Daí eu compartimentalizei todas as minhas amizades nesses aplicativos. Session, XMPP, SimproX. E assim vai. E sendo sincero, depois que eu fiz isso, eu tive muito mais paz comigo mesmo. Tive paz comigo mesmo. Tive tranquilidade na questão das minhas amizades. Não são amizades que... E outras são... Não são amizades que ficam me atacando. E poucas das amizades que me atacavam, a compartimentalização eu peguei. Eu só excluí a conta. Eu só peguei e excluí a pessoa da minha vida, né? Com um clique, excluindo a minha conta. Daí eu não tenho mais acesso à pessoa. E
isso tá sendo muito prático pra mim. Porque eu não escuto xingamento, eu não escuto julgamento. Óbvio que se for uma crítica construtiva e que vai resolver o seu problema, se até bobear, é bom. Agora, se for algo relacionado a ser, a ser um ataque direcionado à sua pessoa, da, entre aspas, sua amizade que você tem, não vale a pena. Aí tu pega e exclui. E daí o interessante também é você ter compartimentalização familiar também. De preferência que você não tenha algo relacionado a você ficar com medo de perder conta. É, quando você vai se comunicar via aplicativo, né? Nessa questão que eu tô falando é de amizade. Tô falando de amizade e um pouco de grupos também. Se você vai entrar em um grupo e você quer xingar alguém, talvez, né? Ou você gosta de maltratar os outros, cria uma conta específica para isso. Para suas amizades também, vamos supor. Tá falando de família, né? Cria uma conta para falar com a sua mãe. Cria uma conta para falar com o seu pai. Cria uma conta para falar com a sua tia. Cria uma conta para falar com a sua avó. E assim vai. Porque na hora que você não quiser mais falar com a pessoa, você pode simplesmente só desativar a conta, que é muito prático. Eu acho muito prático. Ou desativar a conta daquele grupo. Desativar a conta do seu pai. Desativar a sua conta que você fala com uma pessoa ou que você interage com um grupo. Ou você exclui ela. Exclui a conta. Aí eu tô fazendo isso faz um tempo. Eu acho que faz mais de 1 ano, 2 anos que eu já faço isso. E tá sendo bom demais. Ah, uma dica para quem usa Android aí é para de baixar aplicativos da Play Store e vai conhecer o F-Droid, aplicativos livres. Se caso você tá aprendendo inglês igual eu tô tentando aprender inglês, né? O que eu fiz? Eu tô usando o Nempip, entre outros. Eu tô usando um tradutorzinho que tem lá no F-Droid. Ele é bom. Dá pra você fazer as coisas offline através dele. Agora voltando ao assunto. Suas amizades têm que ser compartimentalizadas. Igual a sua família tem que ser compartimentalizada. Porque são pessoas diferentes. Mesmo se for gêmeos ou gêmeas, são pessoas diferentes que agem de formas diferentes. E tem certas coisas que não tem como você controlar quando se trata de pessoas. Você não consegue controlá-las de maneira alguma. Então, a melhor estratégia que eu achei foi essa. Através do vídeo do Epifania, né? Que não sei qual vídeo ele falou isso. Sobre amizades e grupos. E daí no vídeo do Epifania, ele fala pra você. Se bobear, eu já falei disso, mas me repetindo aqui. Fala pra você não ficar perto de grupos. Fala pra você não se relacionar com grupos. Eu levei isso pro digital também. Eu levei isso pro digital. Eu saí de todos os grupos, como eu falei, né? Eu saí de todos os grupos. Não faço parte de tantos grupos ou algo assim. E essas pessoas não conseguem controlar o que eu penso. Não conseguem controlar o que eu penso. Não sabem o que eu estou pensando. E pra elas talvez não vai fazer nem sentido saber o que eu tô pensando. Mas enfim, né? Nunca se sabe. Só sei de uma coisa. Me trouxe muita paz depois que eu fiz tudo isso. Aplicando a compartimentalização. Aplicando tirar pessoas da minha vida. E compartimentalização eu acho que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, velho. Do mundo físico, mais de 2 pessoas ou até mais de uma pessoa
já é um negócio não muito interessante pra se ter no grupo. Pra, pra se ter em um grupo físico pra mim. Porque mais de duas pessoas, tipo, eu e mais duas pessoas, isso já não é muito bom. Porque você fala uma coisa, daí a outra pessoa fala uma coisa. Vocês dois entram em um pensamento conjunto. E não vai ter tantos vieses. Agora, se entra um terceiro na conversa, falando outras coisas, se a pessoa não for uma pessoa manipulável, como todas ah, as pessoas brasileiras são, vai ter um conflito de ideias, dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa, vai ter um conflito de ideias. E geralmente, você, talvez você ouvinte não goste de brigas. Talvez você não vai gostar tanto da questão. E muitas vezes você pode não conseguir resolver o problema e causar só mais problemas relacionados a, sei lá, você tem um problema com o terceiro indivíduo porque você você pensa de um jeito, mas ele pensa de um outro jeito. Então a melhor estratégia que eu achei foi essa. Se relacione com duas pessoas, não, se relacione só com uma pessoa, que você converse ali, que você fique de boa com ela, sem muitos vieses contra. Isso pode ser ruim em alguns fatores, que vai bloquear certos network que você pode fazer. Só que do que adianta fazer network com pessoas com ideologias diferentes que vão querer te maltratar em algum nível ali, porque essas pessoas são malucas. E, e ninguém é besta, todo mundo é inteligente. Ninguém é besta. Todo mundo entende que quando se vive no Brasil existe muito pouco network. O Brasil, por mais que é um país bastante grande, ele é um país que está complicado. Mas enfim. Agora, nessa parte aqui, eu vou falar uma coisa que eu tô aplicando na minha vida, que é a questão de que não é muito boa, mas é uma questão que eu tô aplicando na minha vida. O que que eu fiz afinal de contas? O que que eu fiz afinal de contas? Eu peguei, saí dos grupos e e tô tentando construir algumas amizades. Óbvio que no começo eu peguei algumas amizades ali feito de areia e tô tentando construir algo, não nessas amizades, mas em torno de tentar satisfazer uma carência que, que eu, como pessoa, né, como um homem, tenho, né, que é a carência de você conversar com alguém e tentar tirar algum insight daquilo ou algo do tipo. Eu confesso que, como eu havia dito, não é algo bom, mas um exemplo muito bom que eu posso dar. Imagina que você tá no Discord lá, tá no Discord. No Discord de anime e mangá. Você já viu como os grupos funcionam? Você já viu o pessoal escrevendo naqueles chats lá? Porra, o chat não para. Não para de subir mensagem. Não para de subir mensagem. É só vum, 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 vum. Um monte de mensagem. Pá, 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 pá. Porra, eu não entendo. Eu não entendia nada do que acontecia. Você perguntava uma coisa, a pessoa te respondia só depois de um tempão. Daí tu saía por 1 hora ou 2 horas, né? Daquele grupo. Você ia fazer outra coisa, né? Lavar uma louça, estudar alguma coisa. Você, você voltava, tinha mais de 1000 mensagens, 300 mensagens. No grupo do chat, né? No grupo do chat. Aí, aí nesse contexto, eu vi o vídeo do Epifania. Fui pro... Tirei esses grupos da minha vida.
esse tipo de grupo da minha vida. Peguei 3 amizades ali, 3 amizades a 5 amizades. Não, na verdade foi umas 10 amizades. Ou foi 8. Eu acho que foi umas 8. Peguei umas 8 amizades. Levei para aplicativos livres. Tipo, aplicativos open source livres. E com rede livre, conectada via ponto .onion, que é da Redditor. E talvez foi por isso que eu falei que eu tava construindo amizades de areia. Foi mais ou menos nessa base. Aí com o tempo eu fui tirando umas pessoas que não falavam comigo. E eu sou uma pessoa bastante ativa na conversa. Sou uma pessoa bastante ativa na conversa. Daí o tempo foi passando. Passou uns 5 meses, 3 meses. Daquelas 10 pessoas que tava lá, só sobrou 3. Sobrou 3 amizades. E o interessante disso. É que sobrou 3 amizades que eu converso bastante e tal. De vez em quando pouco. Só que, tipo assim, são 3 amizades que conseguem satisfazer aquela carência que eu tinha na questão daqueles grupos lá. Eu escrevi uma coisa e, tipo, eu não via mais minha mensagem depois de um tempo. Chegou a ser loucura isso. Mas depois eu não via mais minha mensagem. Que eu uso uma DPI muito alta. Quer dizer, ao contrário, né? Eu uso uma DPI muito baixa, então as coisas aqui no meu telefone ficam enorme. Um app que é pequenininho, que geralmente fica pequeno, ele fica enorme na minha tela. E as letras ficam grandes. Fica mais grande ainda. Enfim, a questão é, na amizades e grupos, tente fazer, tente fazer, tente ter amizades boas, com qualidade, qualidade acima de quantidade. Tente ter amizades com qualidade acima de quantidade. E principalmente, tenta ter em aplicativos open source ou e que seja em aplicativos de aplicativos anônimos que você conversa com as pessoas via Redditor, que não precise fazer contas e tal. Essa é a melhor estratégia que eu tenho para dar e principalmente, além de ser uma parada anônima, tem que ser uma parada de compartimentalização. Você tem que compartimentalizar a conta, você tem que compartimentalizar a conta, compartimentalizar a pessoa em várias coisinhas ali. E se caso você puder, como indivíduo, também não é compartimentalizar, mas tente ter a pessoa em um bloco de notas. Tipo, ela fala uma coisa que ela pensa e tal. A pessoa vai ser daquele jeito. Você coloca aquilo no seu bloco de notas. Pra você ter uma ideia de quem ela é. Sem estar na sua cabeça. Estando em um bloco de notas, acaba te ajudando mais. Nesse quesito que você acaba entendendo mais a pessoa. Entende do que ela gosta e consegue ter melhores conversas. Eu acho que é isso.